está aqui com a gente a doutora Letícia Socrepa. Doutora Letícia, bom dia, é um prazer recebê-la aqui na nossa 93 FM. Bom dia, ouvintes. Hoje estou aqui para responder umas dúvidas e explicar algumas coisas sobre alergias. Se você tem sua dúvida, pode mandar para cá no 99699-0093. Às vezes nós não damos muito valor nessa situação, mas a alergia é coisa séria, doutor Paulo. Sim, é verdade. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93 FM de Sinop e todas as nossas rádios parceiras. Muitas vezes a gente pega a pessoa tossindo ou espirrando e ela chega no consultório e fala assim: doutor, eu tenho alergia? Então a primeira pergunta que eu quero fazer para a doutora Leticiane é: o que são alergias, doutora? Alergia é uma resposta exagerada a alguma coisa. Eu vou dar um exemplo que eu acho que com exemplo fica mais fácil. Eu e o Dr. Paulo a gente vai para uma fazenda e a gente entra num barracão que está fechado, todo empoeirado. Ele é alérgico e eu não. Então eu vou entrar lá, talvez eu dê uma tossida, porque a tosse pode ser uma resposta só para me livrar daquele produto, para eu não ter nenhum sintoma. E ele que é alérgico, não. Ele vai começar a tossir, espirrar, coçar o nariz, vai ter que sair de lá e lavar o rosto. Também pode acontecer que ele vai tossir, espirrar, vai empolar, coçar o corpo, a gente vai ter que correr com ele para a UPA. Então, alergia é isso, é uma resposta exagerada a alguma coisa. Doutora, a pessoa já nasce com alergia ou desenvolve? A pessoa pode nascer com alergia e aí vai ser uma alergia genética. Nesses casos, geralmente o pai já tem, ou a mãe, alguém da família já tem. Ou ela pode desenvolver. Existe alergia que você nunca teve e quando é adulto, de repente, toma um comprimido de dipirona que você já tomava antes e aí seu olho incha, sua pele começa a coçar. Então você pode nascer com alergia ou apresentar ela durante a vida. Essas alergias que a gente desenvolve, como que acontece para a gente desenvolver, doutora, ao longo da vida? Quais são os fatores que levam a pessoa a desenvolver uma alergia? Se você não nasceu com ela, você um dia, do nada, o seu organismo pode desenvolver ela. E aí ela pode ser por várias coisas. Pode ser por remédio, por exemplo, daí o seu corpo não consegue metabolizar o remédio, você vai responder inflamando o seu corpo. Ou pode ser por um contato de uma bijuteria, seu corpo não gostou daquele contato e vai inflamar. Então você não nasceu com aquilo, um dia você apresentou. Essas que você apresenta durante a vida, ela não tem cura. Você vai ter para o resto da vida. Então, por exemplo, quem descobre que é alérgico a dipirona ou ibuprofeno, precisa de ter uma avaliação e ter aquela cartinha para quando chegar no hospital ninguém te dá uma dipirona, porque senão você pode ficar pior do que já estava. Bom dia, doutores, me chamo Eliana. Sofro muito com falta de ar, meu nariz só vive entupido. Uso Naridrim 24 horas por dia. Bem-vindo ao clube. Bom, aí você já está com um problema maior do que já ter alergia, porque o Naridrim, ele tem um produto que é a nafasolina, que ela faz uma coisa que a gente chama que é vasoconstrição. Então, na hora você melhora muito, mas depois você vai ter aquele efeito que é o de ficar viciado, porque ele melhora, logo depois piora de novo. Existe solução caseira para o lugar do Naridrim, um soro fisiológico, alguma coisa nesse sentido? Quem usa Naridrim há muito tempo precisa de se desvencilhar disso. Então, uma solução caseira é dividir o Naridrim com um soro fisiológico e ir tentando se livrar. Mas com certeza o médico vai te ajudar bastante a se livrar do Naridrim. Na internet, a Suzana Moura, minha filha deu Steve Johnson. Ficou 22 dias na UTI por alergia à medicação. Isso, Steve Johnson é uma reação alérgica grave. E é uma reação alérgica que é por medicamentos, né? A gente gradua esse tipo de reação alérgica em Steve Johnson, depois NET, são reações alérgicas muito graves mesmo. Ela precisa de um acompanhamento. Doutora, às vezes acontece do seguinte, a pessoa não sabe que ela tem alergia. Aí vai eu e o doutor Paulo, a gente vai comer um bobó de camarão e ele tem alergia a camarão. Só que no lugar que a gente tá, não tem ninguém ali pra... E ele ataca, fica todo pipocado aquela coisa, e tem pessoas que atacam os brônquios. O que a gente tem que fazer? Quais são os cuidados imediatos, assim, uma pessoa que apresenta um estado alérgico assim do nada? Se ele já sabe que ele é alérgico a camarão, o ideal é ele sempre estar acompanhado de alguém que saiba sobre isso, ou ele pelo menos ter na bolsa, na carteira, uma cartinha do médico alergista dele, dizendo que ele é alérgico, e nessa cartinha a gente sempre coloca o que deve ser feito. Qual remédio deve ser feito, como que ele deve ser conduzido até chegar no médico.
São coisas muito importantes, porque, por exemplo, uma coisa que tem que ser feita imediata numa reação alérgica grave é deitar a pessoa e levantar a perna dela. É uma coisa que as pessoas pouco sabem, né? Mas numa reação alérgica grave, a pessoa tem que se deitar e levantar a perna. Não, essa aí, eu não sabia dessa não, sério. Isso pode, um estado alérgico grave pode ocasionar óbito, doutora? Sim, em muitos casos. O estado alérgico grave a gente chama de anafilaxia. É uma reação alérgica muito grave, que pode ocasionar óbito, que pode ser causada por qualquer coisa. A pessoa pode ter uma reação alérgica grave até por alface, mas é raro. Mas o que é comum é ser alérgico para camarão, para amendoim. Então tem coisas e alimentos que causam mais alergias graves, mas qualquer coisa pode causar uma alergia grave. Só que quem sabe que já teve uma alergia grave deve procurar um especialista para ter essa cartinha e saber como deve conduzir essa situação. Chegou aqui do Cássio Miranda. Vou ver se eu consigo ler correto. Se eu não ler correto, vocês, por favor, me corrijam. Tá bom. Quando criança tinha alergia a essa infantil, ele desapareceu ao longo do tempo. Hoje, com 32 anos, ainda preciso me preocupar? Se ele toma novamente a essa infantil... Não, ele está dizendo assim, quando ele era criança, ele tinha alergia a essa infantil. Não tem mais. Hoje, com 32 anos, o AS saiu até de linha. Mas o princípio, componente do AS é que quem tem reação ao AS provavelmente vai ter a ibuprofeno, dipirona, a família do AS, né? Mesmo que o AS saiu, o componente do AS, ele está no ibuprofeno, ele está na dipirona, que são os anti-inflamatórios não esteroidais. Mas a pessoa pode reagir a toda a família dos anti-inflamatórios não esteroidais, ou ele podia reagir a só um componentezinho do AS. Aí, se for só o componentezinho do AS, ele pode usar outras coisas. O ideal seria saber se ele usa dipirona, ibuprofeno e não tem nada. Aí, ok, vida que segue, ele pode tomar qualquer outra medicação. Agora, se ele nunca tomou dipirona, ibuprofeno, aí ele deveria procurar um especialista para deixar tudo bem certinho, o que ele pode ou não tomar. O certo é você fazer um exame para saber se você é alérgico. Existem exames assim para você definir o seu grau de alergia? Existem diversos exames para definir alergias. Tem exames de sangue, exame na pele. Só que a gente precisa saber a história para daí saber certinho qual é o exame que vai ser feito. Um detalhe, hoje a gente ouve muitos pais falarem em intolerância à lactose. E também tem, além da intolerância, tem alergia ao leite, onde a pessoa se ferra todinha mesmo, né, doutora? Ótima pergunta. Isso é uma coisa que acontece muito frequente no consultório. As pessoas confundem muito. Então, assim, o bom é saber o que tem o leite. O leite tem 4 coisas. Ele tem o açúcar, que é a lactose, e 3 proteínas. A pessoa pode ter problema com o açúcar, ela vai ter intolerância à lactose. Os sintomas que ela vai ter é na barriga. Diarreia, vômito, distender a barriga, né? Ou ela pode ter problema com a proteína, que são as proteínas do leite, são 3 proteínas. Se ela tem problema com a proteína, ela tem alergia ao leite. Aí ela pode ter alergia na pele, alergia no nariz, no pulmão e na barriga também. A Suzana Moura mandou aqui, sempre que eu vou na UPA e falo das medicações que a minha filha tem alergia, todos ficam surpresos, porque são muitos os medicamentos que ela tem alergia. Existe alergia a múltiplas drogas, é incomum, mas existe. Se ela tem uma cartinha assinada por um especialista, ela nunca vai ter problema com isso, mas o ideal é ela ter essa cartinha, porque se ela tiver essa cartinha, é porque ela passou pelos exames e foi comprovado tudo isso. Eu estou recebendo vários WhatsApps aqui, sempre relacionado a alimentos, nesse caso aqui é abacaxi. A mais comum forma de alergia é a alimentar, doutora? É uma das mais comuns? Na verdade, não, mas é a que mais preocupa porque é muito relacionada à criança. A gente, quando tem alergia, a gente pode nascer ou adquirir, mas quando a gente nasce com alergia, é muito comum a gente ter alergia ao alimento na infância. E isso geralmente cura, salvaguarda aquilo que a gente estava conversando do camarão e do amendoim, que não tem cura. Qualquer outro alimento, a pessoa vai deixar de ser alérgica. Camarão e amendoim nunca vai deixar de ser alérgica. Como é na criança, os pais se preocupam muito. Então é uma alergia que preocupa muito porque é na criança. Na questão do leite também é possível acabar com a alergia ou também não? Na questão do leite, sim. A maioria das pessoas, no caso das crianças que têm alergia, vai chegar na fase adulta sem alergia ao leite. Ao leite. Um médico recentemente, isso é um caso pessoal, tá?
A minha filha ela é intolerante à lactose. Ela não pode... E justamente você falou, a barriga dela, aquela coisa toda. Ela não é alérgica ao leite, mas ela é intolerante à lactose. Só que ele disse, não tire por completo, porque senão ela pode adquirir uma alergia ao leite, ao invés da intolerância. Tem muito disso? De às vezes você cortar definitivamente aquele produto e aí a criança passar a ter um quadro mais grave? No caso da intolerância à lactose, sim. Se eu sou intolerante à lactose, quer dizer que eu não consigo me dar bem com o leite e me dar os sintomas da barriga. Se eu corto ele totalmente, esses sintomas vão piorar mais ainda. A pergunta dessa ouvinte aqui é interessante. Ela falou, eu fiquei alérgica a abacaxi, mas eu não era. Eu adquiri essa alergia após a minha primeira gestação. Tem muito disso, de mudar, principalmente com a mulher gestante, ela muda muito os seus hormônios, essa coisa toda? A gestação, ela atua igual um acidente, um trauma grande, um trauma psicológico grande. Por exemplo, perdi o emprego, me divorciei, fiquei grávida, tive um acidente. São coisas muito impactantes para o corpo e daí pode desenvolver uma alergia, sim. Os hormônios mudam e pode desenvolver? Pode. Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você. Tem várias perguntas chegando aqui. Bom dia, sou o Rodrigo. A minha mãe tem alergia a perfumes. Isso é muito comum. Alergia a perfume. Eu vou ser sincero, tem uns perfumes que passam que eu começo a espirrar igual doido. Né? Essa alergia a cheiros também é muito comum, né? Na verdade, daí não é uma alergia. O perfume ele é irritante. É uma rinite. É que vai piorar a sua alergia, no caso a rinite. Bom ar mesmo, esse negócio é passar e começar a espirrar. Então, É impressionante. Passou, já tixim, já começa. Geralmente quem tem isso, que é a irritação maior ao perfume, provavelmente você tem uma alergia no nariz e quando você vai num produto que ele é irritante, você vai ter mais sintoma. Eu vou te dar um exemplo que facilita. Se eu tô com a mão saudável e passo álcool na minha mão, eu vou sentir um geladinho, no máximo. Mas se eu cortar minha mão e passar álcool, vai arder. Porque o álcool é um irritante. Para quem tá machucado, no caso, para quem tem alergia, ele vai dar mais sintoma do que para quem não tem. Que coisa, né? Outra pergunta aqui. Durante a minha vida toda, o leite nunca me fez mal. Hoje, o leite incha a minha barriga, só eu tomar. Só posso com leite em pó. O que pode ser isso? Intolerância que eu adquiri ao longo da vida? Alergia, alguma coisa ao leite? Pelo que essa pessoa está contando, provavelmente ela está desenvolvendo um quadro de intolerância e possivelmente pelo sintoma que ela está contando, que é da barriga, deve ser intolerância à lactose. Alergia ao leite, ela praticamente é impossível adquirir na fase adulta, porque a gente adquire alergia ao alimento assim, quando eu sou criança, eu entro em contato pela primeira vez com o alimento, naquele primeiro momento eu vou decidir se eu sou alérgico ou não, no segundo momento eu tenho a reação alérgica. Então, se eu já sou adulta, eu já tomei o leite várias vezes, então a alergia à proteína do leite eu não vou ter. O que ela pode ter quando é adulta é intolerância à lactose. Isso pode aparecer em qualquer momento da vida. Isso na criança não aparece no teste do pezinho, doutora? Que faz lá, que fura o pezinho? Intolerância à lactose e alergia à proteína, não. Não, né? Não. O teste do pezinho, ele apresenta várias doenças, mas não alergias e nem intolerância. O que está aparecendo de gente aqui que tem problema com leite, vou falar uma coisa para você, é complicado, e até então a gente não falava muito disso. E fica quase um programa específico, né? Porque é tanta gente que chega perguntando a respeito de alergia ao leite, e assim, as perguntas estão muito específicas, eu quero fazer uma pergunta mais genérica para a doutora. Doutora Leticiane, quais são os sintomas mais comuns, quais são os sintomas que os pacientes mais apresentam, os que têm alergia? O que mais eles reclamam no consultório? A pessoa pode apresentar alergia em qualquer lugar. Pode apresentar alergia até no coração, numa situação mais grave. Mas o que é mais comum? Ter alergia no pulmão, que é o chiado e a tosse. Ter alergia no nariz, que é coçar, espirrar, escorrer o nariz, aquele nariz que fala chafariz. Pode ter alergia nos olhos, que é coçar, e alergia na pele, que é empolar, coçar, ficar tipo picada de abelha. Então esses são os lugares que mais comumente aparecem. Tem gente que parece quase deforma o rosto, né? Quase deforma o rosto. Algumas alergias, elas ficam provocam sintomas bem feios. E muitas pessoas já
que tem esse quadro alérgico, ela já anda com a sua medicação já pronta. Se caso acontecer algum problema, ela já... As pessoas que têm alergias mais graves, que são essas que a gente chama de anafilaxia, que é uma anafilaxia? É uma reação alérgica que pode levar à morte. Essas, elas devem andar com uma medicação que é específica para não deixar a pessoa morrer. Mas para ela ter essa medicação, ela não é vendida em farmácia. Então, ela tem que ter passado pelo especialista, ter lá o seu laudo para poder adquirir essa medicação. 11:06, o que a gente aconselha a você é o seguinte: se você tem qualquer tipo de irritação, se você tem dúvida, procure um especialista. Vai no especialista, vai ser feito alguns testes, os exames, para você saber se você realmente tem crise alérgica. Porque a crise alérgica, às vezes, a gente não dá muita atenção, mas pode levar à morte, a doutora falou. Às vezes você nunca comeu camarão, você é alérgico. Um dia você vai lá, eu vou bonitão, e aí você tem problema. Né? Então, é sempre interessante você... E esse tipo de exame, doutora, é possível? Mesmo que eu nunca tinha apresentado quadro de alergia, falar, não, vou fazer um exame para saber se eu tenho alergia a alguma coisa. É possível a pessoa se prevenir? De uma alergia a alimento, não. Porque o meu corpo precisa conhecer o alimento para decidir se ele é alérgico ou não. Então, não adianta a gente fazer o teste antes de você saber se é alérgico ou não. Primeiro eu tenho que ficar alérgico. Tem que primeiro ficar alérgico. Então não tem jeito, você vai ter que comer mesmo aí, não tem acordo. Né? Então, não tem outro jeito, doutor Paulo. Você tem que embolar o corpo. Agora, você pode... comi e tive uma coceira na garganta, ter um sintoma que você não tem certeza se é alergia ou não, aí sim. Vale a pena procurar o especialista para saber se aquilo foi alergia ou não. Eu me lembro há muitos anos atrás, quando você ia tomar bezetacil, você tinha que fazer aquele teste primeiro, para saber se você era alérgico a bezetacil. Lembra? Que você tinha que primeiro fazer um teste, para depois você tomar a bezetacil. Lembra Ótimo disso? Exemplo que você deu, bem sobre isso que a gente está falando. Antigamente a gente fazia isso. E o que acontecia no teste? A gente acabava, a pessoa nunca entrou em contato com a bezetacil. Eu ia lá fazer o teste, daí eu deixava a pessoa alérgica. Só que a alergia só vai acontecer na segunda vez. Então no teste eu só deixava ela alérgica, mas ela não tinha reação. Aí quando ela ia tomar a bezetacil, aí ela tinha alergia. Então, a pessoa, primeiro ela entra em contato, conhece, e daí no segundo contato é que ela vai ter a reação alérgica. O seu corpo falou, você tem alergia a isso aí, cara, cuidado. Exatamente. Aí na segunda vez falou, eu te avisei, agora se... Exatamente isso. Não é? Então é isso aí, ó. Você vai comer a primeira vez, ele vai dar uma irritaçãozinha e falar, cara, não come esse negócio aí não, que esse negócio vai fazer mal. Né? É melhor você não... Aí você vai e insiste, aí você... É que, infelizmente, isso não é muito comum. Esse grande sintoma, no primeiro contato, por exemplo, no teste a bezetacil, esse grande sintoma ele não é comum. O comum é realmente a reação alérgica no segundo contato, com o alimento, com o medicamento. Então, assim, na realidade, a pergunta que é sempre feita é como prevenir? Doutora? Não tem como a gente prevenir sem que haja, não tem como a gente prevenir tão bem sem que haja esse contato. Não tem. O que acontece muito é que as primeiras reações são muito leves. Por exemplo, comi a primeira vez o camarão, não acontece nada, porque só está acontecendo dentro de mim. Por fora não acontece nada. Na segunda vez que eu comi, eu senti uma coceirinha na garganta, daí até brinquei, nossa, acho que sou alérgico ao camarão. Só que como não foi uma coisa importante, eu vou achar que tudo bem, posso comer mais uma vez. Aí, na terceira vez, pode ser uma reação alérgica muito grave. Então, não pode se brincar com a alergia, porque ela é progressiva. Você sempre vai ter uma alergia pior. Para a gente fechar aqui o nosso programa de hoje, existe algum medicamento genérico que uma pessoa que ela tenha dúvida se ela é ou não é alérgica, que ela possa ter em casa, por exemplo, para caso acontecer um estado desse, ou não? Ou deu um estado alérgico ou é médico? É muito complicado, fazer isso, porque cada situação é uma medicação. Cada coisa é uma coisa. Cada coisa é uma coisa. Então, gente, é só quando der estado alérgico você procurar um médico, não tem jeito, né? Correr e procurar um médico aí. Mas como a doutora disse, não é aquela coisa assim, catastrófica. O seu corpo vai te avisar. Eu tô te avisando, não vai por aí. Aí você mais ou menos já vai ter uma noção de algumas coisas. Tem várias perguntas aqui. Tem um rapaz que é alérgico a cheiro de café. Se sentir cheiro de café, o nariz começa a escorrer. Ele perguntou se isso pode ser alergia. É igual a sua alergia ao perfume. Na verdade, o café é um irritante. Irrita, né? Ele é irritante. Então, se ele já tem uma alergia, vai piorar com o cheiro do café. Eu quero agradecer aqui a doutora Letícia, o doutor Paulo Quintanilha. É um assunto muito bacana. Alergia. Ou tenha e conviva com ela, né? Não tem jeito. Primeiro, antes de despedidas dos nossos queridos ouvintes, eu queria deixar uma mensagem de vida saudável para 2019. Né? Você aí que
vai no salão de beleza, corta o cabelo e faz o cabelo. Não é a situação do nosso locutor Kiko. Ele não tem necessidade de cortar o cabelo. Não tem esse apelo. Mas você aí que vai a cada 20 dias, a cada 2 meses no salão, fazer o seu cabelo, fazer a barba, as mulheres embelezarem o cabelo. Por que vocês fazem isso? Por que a gente não espera o cabelo ficar enorme, o cabelo ficar feio pra gente cortar? Porque a beleza é algo que a gente vai procurar, aquele padrão de estética é algo que a gente vai procurar sempre manter alto. E, infelizmente, ainda não é isso que a gente faz com a nossa saúde. Então, o meu recado de vida saudável para 2019 é que você não deixe a doença chegar, a doença se instalar. Que aquele velho ditado brasileiro de quem procura o médico é doente, isso é mentira, gente. A gente muitas vezes tem que ir no médico, é obrigado a ir no médico, porque aquela doença está se manifestando depois de 10, 15, 20 anos que nós estamos criando essa doença aos pouquinhos e não vamos fazer as nossas consultas regulares, as nossas consultas periódicas. Então, a minha recomendação para você homem, para você mulher, é que visite o seu médico 1 a 2 vezes por ano sem estar sentindo nada, somente para fazer os seus exames periódicos. Eu desejo a vocês todos um 2019 de muito sucesso pessoal e profissional, muita paz e muita saúde, que a gente esteja prevenindo doença, ganhando saúde e ganhando vida saudável. Só pra gente fechar, doutora, tem um pedido aqui. Aonde vocês atendem? Eu preciso levar a minha filha para fazer os exames. Ah, muito legal. Eu e o Dr. Paulo, nós atendemos no Hospital Dois Pinheiros. No Hospital Dois Pinheiros. Exatamente. Tá aí. Tem uma pergunta aqui que eu vou deixar pra senhora responder aqui, só no WhatsApp, tá? Dessa senhora, porque a gente já tá tempo estourado. Muito obrigado, senhores doutores, muito obrigado pela presença. O nosso Vida Saudável de hoje fica por aqui. Grande abraço, Dr. Paulo, obrigado. Grande abraço, doutora Letícia.